Fischer costumava dizer que contra a Siciliana Dragão basta você jogar peão em H4, peão em H5, sacrificar algumas peças e dar checkmate. E ontem mesmo a Lireza Firuja, jogando contra ninguém mais, ninguém menos do que Fabiano Caruana, comprova a tese do Bob Fischer, utilizando inclusive uma novidade teórica extremamente interessante. Então, bora dar uma olhada nessa partida que Bob Fischer e seu amigo Mikhail Tal ficariam muito felizes de ver. Vem peão em E4 aqui por parte do Firuja e, claro, Fabiano Caruana responde com a defesa siciliana. Vem então cavalo em F3, preparando para romper o centro com peão em D4, e G6 é a dragão, variante hiperacelerada, né? Vem peão em D4 por parte das brancas, atacando o centro. Peão toma, cavalo toma, bispo em G7, e normalmente contra a variante hiperacelerado se joga peão na casa de C4, que é conhecido como a estrutura de Maroczy, para poder pegar a maior parcela do centro que for possível e restringir o jogador de pretas da possibilidade de jogar peão na casa de D5. No entanto, a Lireza Firuja vai para a variante clássica com cavalo na casa de C3, e essa variante normalmente você vai jogar para roque grande, e o plano do Bob Fischer, H4, H5 e checkmate. Vem cavalo em C6 aqui por parte do Fabiano Caruana, ameaçando ganhar o cavalo, bispo em E3 defendendo o cavalo e cavalo em F6, pressionando o peão de E preparando para fazer o roque. Aqui o Lireza Firuja joga bispo em C4, que é a linha principal, colocando o bispo em uma casa onde ele restringe o avanço peão na casa de D5, e o Fabiano Caruana faz o roque. Nessa posição, o Lireza Firuja joga o lance do Bob Fischer, voltar o bispo para a casa de B3, que na verdade pode parecer uma perda de tempo, mas é extremamente importante porque evita uma ideia do jogador de pretas, que seria a ideia de sacrificar o cavalo na casa de E4 para poder jogar peão em D5. Então, por exemplo, se nessa posição brancas jogam um lance como o roque, cavalo por E4 pode facilmente ser jogado por conta de uma tática que seria, depois de cavalo por peão em D5, o jogador de pretas já eliminou completamente qualquer presença central do centro que tinha o jogador de brancas, né? Que não tem mais peões ali, e o jogador de pretas também acaba estabelecendo a sua própria presença no centro do tabuleiro. Então, bispo em B3 é para evitar essa tática de cavalo por E4, né? Aqui joga D6 o Fabiano Caruana, é muito importante você restringir a possibilidade do jogador de brancas avançar esse peão. Afinal de contas, existem linhas aqui onde, por exemplo, se um cavalo em A5 for jogado, né, para tentar pegar o par de bispos, o jogador de brancas pode seguir com E5, e teve uma partida onde o Bob Fischer venceu o Samuel Reshevsky nessa exata linha em apenas 9 lances, porque depois que o cavalo foi para a casa de 8, o Fischer sacrificou o bispo em F7, e depois que o Reshevsky capturou de torre, veio o cavalo em E6, e a dama do Fabiano Caruana estaria presa. Por isso o D6 é jogado, né, para evitar o E5 avançando, chutando o cavalo, e o Firuja joga peão na casa de F3 porque ele tá com a intenção de jogar dama em D2, fazer o roque longo, e o peão em F3 tanto apoia o peão de E, como também prepara para jogar G4, H4 e evita cavalo na casa de G4, caso o dama em D2 fosse jogado imediato, né, cavalo em G4 poderia ser jogado, para evitar aqui um plano de bispo em H6 no longo prazo. Então, peão em F3 por parte das brancas, bispo em D7 joga o Fabiano Caruana, e nessa posição normalmente se joga dama na casa de D2 e roque longo o jogador de brancas. No entanto, o Lireza Firuja vai jogar aqui uma novidade teórica. Nessas posições, existe uma ideia de computador que ninguém entende, na verdade. É uma ideia de computador muito interessante que surge nos supercomputadores, que é de jogar dama na casa de D3. Sendo honesto, esse lance já foi tentado em ordens de lances diferentes, nessa exata posição é a primeira vez que isso é jogado, e é o melhor lance da máquina. Então, provavelmente, o Firuja viu isso numa análise de supercomputador, só que ninguém, na verdade, compreende o lance, porque dama em D2 parece muito mais intuitivo. A ideia é você jogar bispo em H6, H4, H5 e checkmate. Dama em D3 parece que apenas perde tempo, porque dá de presente pro jogador de pretas cavalo em E5, que é um lance que ele já queria fazer de qualquer forma, e agora você vai jogar dama na casa de D2, e parece que você só perdeu em tempo. Mas o que aparenta ser a ideia é você realmente chamar o jogador de pretas para essa linha super agressiva, onde ele vai jogar cavalo em H5, em E5, perdão. Depois vai ter que justificar o lance apoiando o cavalo em C4, e nessa linha super agressiva, aparentemente o jogador de brancas tem algum grau de vantagem, enquanto se o jogador de brancas tivesse jogado de maneira mais direta, o jogador de pretas não precisaria ir para esse plano, ele poderia jogar de outra maneira, talvez jogando torre B8, B5, B4, que é a maneira chinesa de jogar. Enfim, é um lance muito curioso, é uma novidade teórica, e o Lireza Firuja vai provar que funciona, né? Vem cavalinho E5, dama em D2 e torre na casa de C8, e
H4 por parte do Firuza. Peão em H5 joga o Fabiano Caruana para evitar o H5, né, que é o padrão. A gente joga peão na casa de H5, mesmo que seja um sacrifício de peão para abrir a coluna H. Então H5 é jogado aqui por parte do Fabiano Caruana e o roque longo faz o Alireza Firuza. Vale a pena dizer que essa variante com dama em D3 já foi jogada em uma ordem de lances diferente pelo Jan Nepomniachtchi contra ninguém mais, ninguém menos do que o Fabiano Caruana. Esse jogo aconteceu ano passado, se não me engano, e o Fabiano Caruana absolutamente destroçou o Nepo com 3 sacrifícios brilhantes. Então, dessa vez, o que vai acontecer aqui não é exatamente isso, mas é claro, o Fabiano tem que justificar a presença do cavalo em E5, então ele joga cavalo em C4, que é um tema muito comum. Você precisa manter o bispo de casas escuras para você ter a sua ideia de bispo na casa de H6, e o checkmate. Então, bispo por cavalo é mais ou menos forçado, vem torre por cavalo, rei na casa de B1 saindo da coluna C e dama em C7 joga o Fabiano Caruana. Então, aqui nós temos uma posição extremamente aguda, onde a ideia principal é, para o jogador de brancas, atacar o jogador de pretas com ideia de G4, tentando romper, com ideia de bispo em H6, querendo trocar o bispo do fianqueto. E a ideia do jogador de pretas é muito simples e direta, é sacrificar a qualidade na casa de C3 para expor o rei do jogador de brancas. E depois dessa exposição do rei, basicamente, o ponto C3 fica muito frágil e o jogador de pretas costuma ter uma forte iniciativa por aqui. Então, por exemplo, nessa posição, o Firuza joga cavalinho E2 para que os cavalos se defendam, né? Para tirar o cavalo da mira do bispo, mas mais importante, para apoiar o cavalo em C3. Mas vamos dizer que o Firuza tivesse seguido com G4. Imediatamente, torre por C3 já seria vencedor, né? Você teria nessa posição que ficar com o ponto C3 muito fragilizado. Então, mesmo que você tome de dama, dama toma, peão toma, essa estrutura de peões por parte das brancas acaba não se sustentando, né? Depois de H por G4, por exemplo, o peão de E4 cairia, com ele o ponto C3 fica extremamente enfraquecido. Se você tomar de volta, por exemplo, cavalo por E4, ameaçando o peão de C, mesmo que você tente de alguma maneira manter tudo defendido por aqui, a pressão que o jogador de pretas tem nesses pontos fracos é muito grande e a posição do jogador de brancas não se sustenta com tudo caindo. Por consequência, cavalo em E2 por parte do Firuza para que os cavalos se defendam. Vem então B5 por parte das pretas, ameaçando B4 para tirar o cavalo daqui e pressionar o ponto C2. E cavalo em F4 joga o Alireza Firuza, preparando para caso o B4 venha, poder jogar cavalo em D5 e caso esse cavalo seja tomado, ele possa ser substituído por outro cavalo, né? Então esse cavalo em F4 é um lance muito interessante, querendo entrar na casa de D5 e nessa posição o Fabiano Caruana decide jogar bispo na casa de C6 para evitar a ideia de cavalo na casa de D5. Então, o Alireza Firuza parte para o ataque, ele joga a ideia principal, peão na casa de G4. E a ideia de você jogar essa ruptura, peão na casa de G4, é você sacrificar para você poder jogar peão na casa de H5, sacrificar algumas peças e dar checkmate, como diria o Bob Fischer. Então, o peão na casa de G4 vem para quê? Para demolir a estrutura de peões em frente do rei do jogador de pretas. Se peão toma, nós não vamos tomar de volta, até porque o ponto G4 está muito bem defendido. Nós vamos jogar peão em H5, depois sacrificar e dar mate, né? A ideia do H5 aqui agora, que vamos dizer que o jogador de pretas decida tomar, ou mesmo que ele decida, por exemplo, jogar peão em B4, que é o melhor lance, você vai à força abrir a coluna H de uma maneira ou de outra. Então, por exemplo, cavalo em D5 com tempo na dama, cavalo por, e nessa posição, E por D5 com tempo no bispo, o bispo sai, H por G6 e a coluna H está aberta para que o jogador de brancas possa seguir depois com dama em H2, ideias semelhantes, e as pretas poderiam, por exemplo, nessa posição, abandonar a partida. Então o G4 vem, o jogador de pretas não deve capturar, mas ele precisa jogar algum lance ativo, né? Por exemplo, a melhor escolha para as pretas, que é uma linha completamente absurda por sinal, é torre por cavalo, já de maneira imediata começando o ataque. Então, vamos dizer que você tome de peão, né? Que é a linha mais lógica para você não entrar na mira do bispo do adversário. Aqui o jogador de pretas vai capturar na casa de G4, por exemplo, para enfraquecer E4, e pela mesma razão das outras linhas lá, o torre por C3 é um lance fortíssimo, né? Se torre por C3 e você toma de dama, você entra na mira do bispo do adversário e imediatamente, por exemplo, cavalo por G4 ou cavalo por E4 pode ser jogado, e aí você não conseguiu romper o rei do seu adversário. Bispo em D4, por exemplo, é uma possibilidade. E5 dando um duplo aqui nas peças, e agora a gente tem uma das linhas mais absurdas possíveis, né? Porque a gente joga cavalo em D5 com tempo na dama do adversário, peão toma bispo com tempo da nossa dama,
Dama toma bispo, pode ser jogado dama toma cavalo E7 recuperando material. E no final da linha, o adversário joga cavalo em F2 dando um duplo nas nossas torres. E nós temos, na verdade, um final completamente igual. É isso que o Fabiano Caruana deveria encontrar se ele quer sobreviver nessa posição, mas ele joga a torre na casa de C8. E nessa posição, a Lireza Firuja tem o sonho do Bob Fischer, jogou H4, agora ele toma em H5, é só sacrificar e dar checkmate. Vem peão em B4 por parte do Fabiano Caruana, porque, afinal de contas, ele não quer tomar de volta, simplesmente expondo o próprio rei. Então o peão em B4 gera uma ameaça no cavalo, e ao invés de se acovardar, tirando o cavalo daqui, nada disso, vem peão toma G6 por parte do Alireza Firuja, sacrificando o seu cavalo com tempo na dama. Qual é a ideia? A ideia é que peão toma F7 vem com cheque. Então mesmo que peão toma cavalo venha com tempo na dama, peão toma F7 e o rei do jogador de pretas está exposto. Rei por F7, mas como exatamente o jogador de brancas vai seguir nesse ataque? Claro, conseguimos a tarefa principal, que é expor o rei do nosso adversário. Falta a conversão aqui da partida com uma peça a menos. Dama em G2, a dama estava ameaçada, saímos com o tempo ameaçando dama em G6 cheque. O adversário então joga peão em E5 chutando o cavalo, ele permite a entrada da dama, mas é muito importante que a dama defenda o bispo depois do dama cheque e a saída do rei. Então, ao invés de jogar dama em G6 cheque, permitindo simplesmente que o rei saia, a dama defende o bispo, tá tudo se defendendo por aqui, vem torre em G1, sacrificando o cavalo para jogar dama por G7 cheque, né? E aí o cavalo cai com o tempo no bispo, inclusive. E nessa posição, você poderia, sei lá, jogar cavalo em 8 para segurar, você poderia tentar segurar de alguma outra maneira bispo na casa de H8, permitindo a saída do cavalo, seja para G6, seja para H4, qualquer coisa do gênero. No entanto, na partida, nós temos o aceite completo do Fabiano Caruana. Aceitou o cavalo sacrificado primeiro, vai aceitar também o segundo cavalo, peão toma cavalo, dama toma bispo cheque, rei em E6, e nessa posição, a Lireza Firuja vai sacrificar a terceira peça, porque afinal de contas ele não quer permitir a troca de damas, tem um bispo caindo aqui, mas o Firuja joga dama em G6. O computador dá como uma chance perdida, ele diz que dama em G5 é um pouco melhor, mas ambos os lances têm exatamente a mesma ideia, né? Que é entrar na casa de F5 com cheque. Na partida mesmo, dama G6, peão toma bispo, aceita a terceira peça sacrificada, vai levar dama em F5 cheque, e agora o jogador de brancas tem tempo de jogar torre em G6, e ele não teria se o bispo estivesse na casa de D7, que seria a defesa mais resiliente do jogador de pretas. Fabiano Caruana joga dama em E7, apoiando ali o cavalo, vem torre G1, ameaçando torre G7, ganhando a dama, e bispo por E4. Fabiano Caruana decide sacrificar um pouco de material de volta para tentar recuperar a iniciativa, pelo menos vem com tempo na dama, né? E libera também a vinda das torres. Vem torre G7 cheque, não aceitando o bispo sacrificado, né? Apesar de que se sacrifica o bispo, se aceita o bispo, brancas ainda estão ganhas, mas não. Torre G7 imediato com tempo na dama, rei E8, torre toma dama cheque, rei toma, e agora, ao invés de novamente aceitar o bispo, torre G7, forçando o jogador de pretas para a oitava fileira, e depois de dama em E6 cheque, aqui o checkmate viria no próximo lance, por consequência, a Lireza Firuja vence a partida porque Fabiano Caruana abandona. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.